Depois da marcha forçada, avizinharam-se do anfiteatro, onde imundo recinto os aguardava para o espetáculo noturno. Celso, deslumbrado, contemplou o anfiteatro flaviano, que se erguia imponente depois da valiosa restauração mandada efetuar por Alexandre Severo. A fachada, dividida em 4 pisos, ornava-se nos 3 primeiros com meias colunas dóricas, jônicas e coríntias, entre as quais se abriam arcadas que nos 2 andares médios alojavam primorosas estátuas. Tudo emprestava austera grandeza àquele monumento arquitetônico. Carros suntuosos, liteiras, quadrigas e bigas rodeavam o edifício. Quem observasse desprevenidamente semelhante colosso que poderia imortalizar a glória de uma raça, não suspeitaria de que ali um grande povo não sabia senão cultivar a ociosidade e a orgia, a brutalidade e a morte. Um tribuno de fisionomia execrável lia algumas ordens aos sentenciados do dia, enquanto pretorianos de coração enrijecido ameaçavam os velhinhos cujo passo se fazia mais lento na direção do cárcere. Os seguidores do Evangelho, contudo, pareciam extremamente distantes do quadro que inspirava revolta e sofrimento. Homens esfarrapados abraçavam-se felizes e mulheres de feições macilentas osculavam os filhos com entusiasmo de quem se apresentava para o encontro com a felicidade perfeita. Não haviam podido cantar no trajeto entre a masmorra e o anfiteatro, mas assim que se viram unidos em uma cela enorme, da qual deviam marchar para a morte, entoaram hosanas ao Cristo com o júbilo de criaturas eleitas para o esplendor de triunfo supremo, em que iriam receber a coroa da imortalidade. De outras prisões chegaram novos contingentes, e dentre os recém-chegados, Celso, feliz, descobriu Erato Marcelino. O amigo de Ênio fora detido na noite da véspera, quando ouvia o Evangelho no cemitério de Calisto. O reencontro constituía uma bênção. Até mesmo Tassiano, que se mantinha circunspecto e angustiado, experimentou súbito reconforto. O ancião da via ostiense narrava com aventura a sorrir-lhe nos olhos, como fora recolhida à masmorra, e reafirmava o seu reconhecimento ao céu pela graça de lhe ser permitido receber a vitória espiritual por meio do martírio. Ante a curiosidade alegre de todos os que o rodeavam, exibiu pequeno fragmento de um rolo encebado e leu as belas palavras da primeira missiva do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses. Regozijai-vos sempre. Bem-humorado, informou contente. Irmãos, da minha existência de quase 80 anos, este pedaço dos sagrados escritos é tudo o que me resta. E acentuou: rejubilemo-nos nós. Quem vive no Evangelho encontra a divina alegria. Dos milhões de chamados neste século, fomos nós dos escolhidos. Louvemos a glória de morrer, à maneira do óleo que se queima na mecha para que a luz resplandeça. As árvores mais nobres são reservadas à formação do pomar. O mármore mais puro é destinado pelo artista
a obra-prima. Em um arroubo de alma, observou: os grãos mais sadios da fé viva transformam-se nos dentes das feras em alva farinha, para que não falte o pão da graça à mesa das criaturas. Cresça em nós a esperança, pois está escrito: sê fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Nota do autor espiritual: sê fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Apocalipse, capítulo 2, versículo 10. Aqueles apontamentos provocaram radiosa floração de felicidade em todos os semblantes. A assembleia andrajosa e estática parecia tomada de infinita aventura. Erato, levantando o ânimo de Celso com as suas palavras de coragem, erguia a voz, associando-se aos cânticos de regozijo. Tassiano, silencioso, perguntava a si mesmo por que motivo fora trazido ao testemunho dos cristãos, quando, em verdade, nunca lhes expusera os compromissos. Que irresistível destino o arrebatava assim para aquele Cristo de que sempre fugira deliberadamente? Por que se enredara com os galileus de tal sorte que não lhe restava alternativa senão a de comungar com eles no sacrifício? Por que decisão dos imortais se afeiçoara tanto a Quinto Celso, que no fundo era um rapaz de origem anônima, passando a amá-lo e a querê-lo qual se lhe fora filho do coração? Concentrado, reconstituía o pretérito, indagando. Não mais dispunha, entretanto, de muito tempo para o solóquio mental. Lá fora aglomerava-se a multidão. A noite avizinhava-se, fria e sem nuvens. Começara o vozerio na cávea do monumental edifício, ecoando nos alicerces. À medida que se adensavam as sombras, crescia, rumoroso, o movimento popular. Elevou-se gradativamente a gritaria da massa, que, se casando com a música de alaúdes, tímbales e pandeiretas, dava agora para ensurdecer. Os prisioneiros, porém, que somente deveriam comparecer na arena no encerramento do espetáculo, oravam e cantavam, quando algum deles, mais esclarecido, não ocupava a atenção dos ouvintes com exortações comoventes e encorajadoras, recordando a glória de Jesus crucificado e o exemplo dos mártires na fé. Depois de variados jogos, em que muitos lutadores perderam a vida, e em seguida as danças exóticas, o cenário se modificou. Postes e cruzes revestidos de substâncias resinosas foram levantados à frente de quase 100.000 espectadores delirantes. Os cristãos doentes foram separados daqueles que deveriam tomar parte na exibição com movimentos livres, e dentre eles, Quinto Celso, pelo seu aspecto enfermiço, foi violentamente arrancado às mãos paternas. De olhos confiantes, o moço pediu a Erato guiasse Tassiano até o poste onde ele se encontrasse.
E, enquanto 2 rios de lágrimas deslizavam pelas faces do filho de Varro, a este recomendou o jovem trépido. Coragem, meu pai, estaremos juntos. A morte não existe e Jesus reina para sempre. Depois de pesados minutos de expectação, os presos foram tangidos no rumo da arena festiva. Mas, como se estranho poder celeste lhes vibrasse nas cordas da alma, louvava o Senhor, que os esperava no céu. Homens de rosto hirsuto e velhos cambaleantes, aleijados e mendigos, anciãs aureoladas de neve e mulheres em quem a maternidade se revelava exuberante, jovens e crianças de semblante risonho cantavam felizes, firmemente esperançados no sermão das bem-aventuranças. Apoiado nos ombros frágeis de Erato, Tassiano registrava em si mesmo inesperada e sublime renovação. Aquelas almas dilaceradas pela injustiça do mundo realmente não adoravam deuses de pedra. Para inspirar semelhante epopeia de amor e renúncia, esperança e felicidade à frente da morte, Jesus deveria ser o enviado celeste a reinar soberanamente nos corações. Mergulhara-se-lhe a alma em misteriosa alegria. Sim, finalmente reconheceu, naqueles instantes supremos, que, semelhante a prolongado e tremendo temporal, o tempo passara por ele, destruindo os ídolos mentirosos do orgulho e da vaidade, da ignorância e da ilusão. A ventania do sofrimento deixara-lhe as mãos vazias. Tudo perdera. Estava só. Naqueles momentos breves, porém, encontrara a única realidade digna de ser vivida. Cristo como o ideal de humanidade superior que lhe cabia ir ao encontro e alcançar. Lembrou-se de Blandina, de Basílio e de Lívia, guardando a impressão de que os três se achavam ali, estendendo-lhe os braços em sorrisos de luz. Recordou Quinto Varro com indizível carinho. Reencontraria o genitor além da morte? Nunca experimentara tamanha saudade de seu pai como naquele minuto rápido. Daria tudo para revê-lo e para afirmar-lhe a ternura que, por aqueles instantes da morte, a vida efetivamente não lhe fora vã. Chorava sim, no entanto, pela primeira vez, chorava de compreensão e reconhecimento, emotividade e alegria. Recordou quantos lhe haviam ferido o coração no curso da existência e, como se estivesse a reconciliar-se consigo próprio, a todos enviou pensamentos de jubilosa paz. Os estreitos passos daquela redentora caminhada de alguns metros haviam, porém, terminado.
Amparando-se em Marcelino, escutou os gritos selvagens dos espectadores que se apinhavam nas bancadas do pódio e dos menianos, nas galerias, nos patamares, nos vomitórios e nas escadas. Milhares e milhares de vozes reclamavam, em coro, animalescas: as feras, as feras, as feras! Contudo, intimamente renovado, Tassiano sorria. Após ligeira busca, Erato encontrou o poste em que Celso fora ligado para o sacrifício e cumpriu o que prometera, reaproximando pai e filho para o instante supremo. Meu filho, meu filho! Soluçava Tassiano feliz, tateando o corpo de Celso, cujas mãos de carne não mais podiam acariciá-lo. Eu senti o poder do Cristo em mim. Agora eu também sou cristão. Exultando de satisfação íntima por haver atingido a realização do maior e do mais belo sonho de sua vida, Celso bradou: louvores sejam entoados a Deus, meu Pai! Viva Jesus! Viva Jesus! Nesse mesmo instante, soldados ébrios atearam fogo aos lenhos, que se inflamaram facilmente. Gemidos, apelos discretos, rogativas de socorro e orações abafadas, partidas de vários pontos, fizeram-se ouvir por entre labaredas crescentes, que, ao crepitar da madeira, se desdobravam no ar, semelhantes a serpentes inquietas, proclamando a vitória da iniquidade, enquanto leões, panteras e touros bravios penetravam a espaçosa arena, incentivando o furor da turba, sedenta de sensação e de sangue. Ajoelhando-se diante de Quinto Celso, que o contemplava embevecidamente, o cego compreendeu que o fim havia chegado e rogou: meu filho, ensina-me a orar. As chamas, porém, ganhavam o corpo do rapaz a contorcer-se. Celso, contudo, reprimindo o próprio sofrimento, falou calmo, banhado em paz: meu pai, façamos a prece de Jesus, que Blandina pronunciava: Pai nosso que estais nos céus, oremos em voz alta. As feras esfaimadas abocanhavam corpos, estracinhavam vísceras humanas aqui e ali, mas, como se vivesse agora tão somente para a fé que o iluminava à última hora, Tassiano, genuflexo, repetia a comovedora oração: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita
a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação e livrai-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Assim seja. O romano convertido não mais ouviu a palavra do filho. A cabeça de Celso tombara para frente, desgovernada. Tassiano ia erguer a voz, quando patas irresistíveis rojaram-no ao saibro argentado da arena. Turvou-se-lhe o cérebro, mas em seguida, ao choque rápido, qual se o Cristo lhe enviasse milagrosa claridade às púpulas mortas, recuperou a visão e identificou-se ao lado do seu próprio corpo, que jazia imóvel em uma poça de areia sanguinolenta. Procurou Quinto Celso, mas, ó, divina felicidade! Viu que do poste de martírio emergia não o filho adotivo, mas seu próprio pai, Quinto Varro, que lhe estendia os braços, murmurando: Tassiano, meu filho, agora poderemos trabalhar em louvor de Jesus para sempre. Deslumbrado, reparou que as almas dos heróis abandonavam os despojos, envolvidos em túnicas de luz, por entidades que mais se assemelhavam a formosos arcanjos aéreos. Beijou as mãos paternas, como alguém que saciava saudades terrivelmente sofridas, e tentava algo dizer, quando viu Blandina, Basílio, Lívia e Rufo cantando de alegria no grupo de espíritos venturosos em que formavam Corvino, Lucano, Hortência, Silvano e outros paladinos da fé, todos a lhe dirigirem sorrisos de confiança e de amor. Por cima do corpo negro do anfiteatro, desafiando-lhe as trevas, centenas de almas radiantes seguravam lirial estandarte em que brilhava a saudação tocante e sublime. Ave Cristo, os que vão viver para sempre te glorificam e saúdam. Deslumbrante caminho descerrara-se nos céus. Embriagado de júbilo, Quinto Varro colou o filho de encontro ao peito e, rodeado pela grande assembleia dos amigos, avançou para o alto, como um lutador vitorioso que conseguira subtrair ao pântano de sombra um diamante castigado pelos cinzéis da vida, para fazê-lo
brilhar a plena luz. Cá embaixo, a crueldade gritava em regozijo. A chusma delirava na contemplação de corpos incendiados no sinistro banquete da carnificina e da morte. Mas, ao longe, no firmamento ilimitado, cuja paz retratava o amor inalterável de Deus, as estrelas fulguravam, apontando aos homens de boa vontade, glorioso porvir. Fim.